Mais informações sobre o mercado de transferências do Internacional. Edenilson tem um novo pretendente no futebol brasileiro, assim como o Johnny, que também desperta o interesse de outra equipe, só que agora do futebol espanhol. A possibilidade de venda de Maurício também é cada vez mais quente nos bastidores. O Internacional está liberando um lateral direito, que passou por um processo equivocado na divulgação de contratação. E eu explico isso aqui. Existe outro interessado que surge na Europa pelo futebol de Vitão. E a gente traz detalhes da entrevista de Gabriel, que com exclusividade falou para Bandeirantes sobre um papo que teve com Matheus Dias e Johnny. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o mercado de transferências. Esse vídeo ele vai ter muitas informações sobre o mercado da bola para o Internacional, porque ele está bem quente. E tem novas informações que surgiram a partir do início dessa semana. E a gente começa falando sobre Edenilson. O Atlético Mineiro também está interessado na contratação do meia do Internacional. E aí entra um concorrente com uma situação um pouco diferente na parada em relação ao Santos. A gente trouxe no Diário do Inter de ontem, por exemplo, que o Edenilson no Santos era uma situação bem complicada, porque o Santos não tem tantas condições financeiras, não estaria disposto a pagar um salário tão alto. Já o Atlético Mineiro é uma equipe que tem bala na agulha. E com o novo técnico do Galo ser Eduardo Cudê, um treinador que trabalhou bastante com o Edenilson no Internacional, a chance dele sair do Inter e ir para o Galo aumenta. E o Cudê teria pedido para o Rodrigo Caetano, que já havia tentado contratar o Edenilson em outras oportunidades, a compra do jogador. Não há uma negociação ainda, tá? Não tem proposta ainda na mesa do Internacional. O Santos até iniciou um contato com o Edenilson, que não foi muito frutífero, mas existe a informação através da imprensa de BH que há o interesse. E a partir do interesse, é claro, tudo pode se desenrolar, tudo pode se desdobrar para que o Edenilson possa ter algum tipo de negociação com o Atlético Mineiro. Próximo assunto que eu trago aqui é sobre o Everton. Lateral direito contratado junto ao Red Bull Bragantino, que o Inter teve o repasse do empréstimo, né, do Vasco da Gama para o Internacional e que estará sendo liberado agora no fim do ano. E aí o Inter errou, tá? E o Inter cometeu um erro, um equívoco de comunicação. A matéria da contratação do Everton é essa aí na tela, e ela fala: o Inter acertou com o lateral até o final de 2023. E essa informação, na verdade, ela estava equivocada. Eu conversei com o William Thomas na tarde dessa segunda-feira, e ele me explicou que não, o contrato do Everton vai até o final de 2022. E agora ele retorna para o Red Bull Bragantino normalmente. Então aquela informação do anúncio do Everton estava equivocada. Ele não tem contrato até o final de 2023. O Inter libera o jogador agora no fim do ano e agora vai ao mercado também para buscar um lateral direito reserva para o Bustos. Assunto para os próximos dias, mas o Everton já está liberado, nem retorna para o Internacional. Eu quero agora repercutir aqui uma informação que veio da imprensa espanhola, tá? Um perfil que é o El Desmarque, que cobre notícias do Valência, apurou que o Valência estaria interessado e estaria negociando com o Shakhtar Donetsk a compra de Vitão. O que coloca novamente um tom de alerta no Internacional em relação à possibilidade de permanência dele na próxima temporada. Você sabe, o Vitão tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem. É um contrato temporário, né, que houve após uma suspensão do vínculo dele com o Shakhtar Donetsk, e o Inter vai querer renovar contrato com o Vitão na metade do ano que vem. Se o Valência aparecer como um concorrente, vai ser mais duro, porque o Inter vai ter que comprar o Vitão do Shakhtar Donetsk. Então essa informação que ela vem da Espanha, ela preocupa de alguma maneira no caminho do Inter manter o Vitão. Próximo assunto que eu quero falar aqui
e que também foi trazido nesta segunda-feira, é sobre Johnny. A gente falou durante a semana do interesse do Spezia, do futebol italiano, no jogador. O Inter está disposto a vender o Johnny por algo em torno de 8 milhões de euros e aguarda uma proposta desse valor vinda do futebol europeu, seja do Spezia ou seja de outro clube. E nessa segunda-feira, a gente teve a confirmação de que o Betis da Espanha também está interessado no futebol do volante norte-americano. Não fez proposta ainda, nem o Spezia, na verdade, fez proposta ainda ao Internacional. Mas as sondagens, elas são tão fortes, elas são tão quentes, que no bastidor do Internacional já se indica que o futuro do Johnny, de fato, não será o Beira-Rio em 2023. Aliás, nessa segunda-feira, o Leonardo Meneghetti gravou um vídeo no canal dele, atualizando a situação das negociações entre Johnny e Maurício. E nas duas situações, o panorama é um pouco parecido. O Inter, no bastidor, entende que, de fato, essas vendas elas vão acontecer. As negociações do Johnny, eu relato para vocês, elas estão mais quentes. As do Maurício também estão esquentando. Então é bem possível que o Inter realize essas duas vendas grandes já no início da temporada. Aí batendo algo em torno de 15, com um percentual do Maurício que não é 100%, 16 milhões de euros de venda já no início da temporada, o que é um bom número para tu arrancar o ano de 2022. O Inter poderia ter aí, vamos lá, algo em torno de 90, 80 milhões de reais já arrecadados em venda de jogadores. Nesta segunda-feira foi ao ar, lá no canal do Esporte Band RS, uma entrevista que o Lucas Dias fez com o Gabriel, volante que está em processo de recuperação da grave lesão que ele teve no joelho na partida contra o Santos e que falou sobre a sua recuperação, mas falou também sobre alguns detalhes dessa reta final do Internacional no Campeonato Brasileiro. E eu achei interessante a fala do Gabriel sobre as conversas que ele teve com jogadores mais jovens do elenco, com o Johnny e com o Matheus Dias, por exemplo. E aí, abre aspas para Gabriel. Johnny é um parceirão, conversamos bastante. Ele tinha que mudar um pouco a característica de se posicionar em campo quando eu me machuquei, pela maneira que a equipe joga, de atacar marcando. A gente antes estava jogando juntos. Ele de segundo, eu de primeiro. E ele teve que mudar de posição, então eu conversei bastante com ele sobre essa mudança de posicionamento. E o Johnny falou também sobre a mudança do Matheus Dias e sobre a estreia do Matheus Dias como titular no time principal do Internacional, que aconteceu na última rodada contra a equipe do Palmeiras. O próprio Matheus Dias havia confidenciado que tinha tido um papo com o Gabriel que orientou ele sobre situações específicas do jogo. E ele disse: o Matheus, desde a primeira vez que eu cheguei no Inter, se aproximou de mim. Grande jogador, pode agregar muito à equipe no futuro. Ele teve menos oportunidades que o Johnny nesse ano, o que faz parte do processo. Mas a gente conversa bastante também. Estou muito feliz por ele. E o que eu puder agregar e ajudar eles, eu vou estar ali sempre. Então o Gabriel, que está no dia a dia, tá, do Internacional no CT Parque Gigante, porque ele segue fazendo seus trabalhos diários no CT, ele também tem esse papel de orientar, de conversar, de ser uma referência para jovens jogadores. Nesse caso, no Johnny e do Matheus Dias, que são jogadores da função dele, Gabriel. É bem interessante isso, tá lá na entrevista para a Band. Clica aqui porque é bem interessante o papo dele com o Lucas Dias sobre diversos assuntos do Internacional, tá? Para fechar, eu convido vocês a acompanhar o vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, falando sobre o Matheus Dias e sobre uma análise de um analista de desempenho belga sobre o Matheus Dias, que o compara ao Rodri, volante da Espanha e do Manchester City. É só clicar aqui para assistir, que tá bem interessante. O Matheus Dias é um dos caras que a gente tem que ficar de olho para essa temporada de 2023. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Os palpites da Copa meus de segunda-feira não foram tão bons. O País de Gales não ganhou dos Estados Unidos, ficou no empate. A Senegal não ganhou de Holanda, né? A Holanda ganhou. E Inglaterra e Irã deu Inglaterra, mas isso aí era mais fácil. Eu vou passar aqui as odds dessa terça-feira, tá? Tem 4 jogos de Copa do Mundo. Já começa cedo, Argentina e Arábia Saudita. A odd da Argentina 1.13, empate 8.5, vitória da Arábia Saudita 21 a odd. Pô, gigantesca essa odd da Arábia Saudita. Dinamarca e Tunísia. Odd da Dinamarca 1.64, empate 3.75, odd da Tunísia meia dúzia. Mais tarde, a uma tem México e Polônia. Odd do México 2.5,
Odd do empate é 3.1. Odd da Polônia 3.14. Eu acho que vai dar Polônia aqui, tá? Com Lewandowski e tudo. 3.14 é a odd da Polônia. E para fechar, França e Austrália. Fecham essa terça-feira. Odd da França 1.28, empate 5.33. Odd da Austrália 13. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!